Agora, bem, povo abençoado, a hora agora é por volta de 11 minutos para as 3 da tarde, no horário da África Oriental. E eu sei que vocês sabem que há uma conferência da Bíblia a respeito da gloriosa vinda do Messias. Há uma conferência da Bíblia a respeito da gloriosa vinda do Messias, que vai acontecer amanhã, no sábado. Então, nós decidimos não convidar todos para esta conferência, porque nós não vamos fazer uma grande reunião, não recebemos permissão dos vizinhos, então será dentro de casa. Então amanhã haverá uma conferência da Bíblia a respeito da gloriosa vinda do Messias. Todas estas conversas que vocês têm ouvindo, e que o arcebispo adjunto Dr. Festus Mutais, coordenador nacional, é ele que vai fazer a lista de 200, 300 pessoas que poderão vir aqui. Então, eles serão conduzidos por veículos especiais. Então, vão se encontrar em um lugar particular. Então, é o arcebispo adjunto Dr. Festus Mutais, o coordenador nacional, é ele que está trabalhando na lista. Está trabalhando na lista das pessoas que estarão aqui amanhã. Então, amanhã haverá uma conferência da Bíblia a respeito da gloriosa vinda do Messias. E isso está vindo. Está vindo 2 dias, 2 dias antes da missão do Senhor em Botsuana, em Gaborone. Então, é muito sério, povo abençoado, extremamente sério. Todos vocês sabem que na conferência recente que nós tivemos aqui, quando a igreja em Nyanza e a igreja no oeste do Quênia vieram, vocês sabem que naquele tempo, o tempo não foi suficiente. O tempo realmente não foi suficiente para podermos cobrir a mensagem. Então, vocês viram quão rapidamente nós tentamos correr, entendem? Correr com isto, mas o tempo foi muito difícil. Então, agora, amanhã, se nós pudermos começar por volta de 9 horas da manhã, os que estiverem aqui, vai nos dar tempo suficiente e nós poderemos cobrir mais daquilo que o Senhor falou. O Senhor tem falado muito, muito. Então, se vocês puderem começar cedo amanhã, por volta das 9 da manhã, vamos cobrir mais. Eu não tenho certeza se será ao vivo no ar. Eu estou esperando para ver e ouvir do nosso time aqui. Se pudermos pôr ao vivo no ar, mais pessoas globalmente poderão se beneficiar. Vocês sabem que parte da conversa que o Senhor está tendo, é claro, é o arrebatamento da igreja, a vinda do Messias. E agora mesmo a conversa também, o tempo todo, todos esses dias, ele está me levando a Botsuana, me mostrando o grande avivamento. Haverá um poderoso e grande avivamento em Botsuana. Eu vejo tudo que está acontecendo lá em Botsuana. O Senhor está nos levando lá diariamente, falando como serão as reuniões. Eu posso ver antes, inclusive, eu não quero dizer aqui, mas novamente,
Como eu disse, deixe-me ver se eu ainda estou no ar. Meu feedback parou. Ok, a rádio voltou. Ok, agora, amanhã vai ser uma conferência muito importante aqui, porque então eu tenho tempo para ir muito profundamente. E o Senhor falou a respeito da gloriosa vinda do Messias. E há muitas conversas importantes que o Senhor tem tido com esta geração da igreja, que nós não compartilhamos, eu não trouxe até vocês para fazer uma conferência a respeito disso, mas antes de discutirmos isso, ontem, à noite antes de ontem, eu vi o Senhor glorificado em vestes brancas e gloriosas. Então é um tempo muito, muito sério, povo abençoado. Eu vi o Senhor por volta de poucas horas atrás. Eu vi o Senhor glorificado em vestes brancas e gloriosas, chegando até os seus pés e tudo isso. Mas amanhã nós teremos uma séria conversa a respeito da maioria daquilo que o Senhor tem discutido. Ele tem falado a respeito do arrebatamento da igreja, e há uma parte também que eu não lidei. Ele falou a respeito do anticristo. Então, nós veremos o que podemos lidar à era da igreja. A maior parte ainda não foi coberta, porque vocês viram, não tivemos tempo quando estávamos aqui, não tivemos muito tempo, não mesmo, não tivemos muito tempo durante as celebrações, eventos muito poderosos de celebração, e vimos também que a equipe da rádio cobriram esse culto de celebração que aconteceu aqui, aleijados andando em grandes números, com os mensageiros de Yahweh e os cegos enxergando, HIV/AIDS curados, e todos do oeste do Quênia vieram. Então, a equipe da rádio fez um trabalho maravilhoso, todos falando a respeito da mensagem que o Senhor transmitiu. Todos falando da transmissão que a equipe da rádio fez nesses últimos dias, durante o culto de celebração aqui. A mensagem que o Senior Ranzan teve, então, arcebispa adjunta Margaret e a sua equipe, todos globalmente dizendo que aquilo foi espantoso. Então, finalmente, eles entenderam que não é uma celebração, não é um uau, não mesmo, há uma séria instrução. Mas eu gostaria de, provavelmente, amanhã terminar com parte daquilo que eu estava lidando com a era da igreja. Então, se possível, eu vou incluir também o anticristo, porque o Senhor tem falado muito a respeito do anticristo, e você vê muito claramente que ele falou em 14 de maio deste ano, quando ele me mostrou o arrebatamento da igreja. A segunda parte daquela visão anticristo, a cabeça do lado direito é ferida, mas foi curada. Foi curado porque eu vi onde ela foi cortada, assim, até mesmo a orelha foi cortada e depois foi sarada, então é aquela ferida. Então, acima disso, 26 de maio, antes de partirmos para Colômbia, Bogotá, vocês viram novamente o Senhor mostrando a besta com vários chifres saindo do mar. Muito, muito sério, a besta com muitos chifres. E ele me mostrou até mesmo o mar exato de onde ele sairá. Então, essa é uma conversa muito séria que eu vou trazer para vocês. É por isso que amanhã eu verei o quanto eu vou poder cobrir. Eu não sei se será ao vivo ou não, porque, primeiro, eu não tinha intenção que fosse ao vivo. Seria uma conferência fechada, mas parece que a nossa equipe de transmissão está colocando algumas modalidades, então talvez será ao vivo. Talvez poremos ao vivo. Sim, isso vai beneficiar muito, porque as pessoas preferem desta forma. Então, há coisas que eu queria revelar amanhã. É por isso que eu estou tentando esconder esta conferência, mas acho melhor fazermos ao vivo para podermos lidar. Terminar com a era da igreja é importante, o Senhor está falando sobre o anticristo.
Então, sobre 14 de maio, então 26 de maio, 26 de maio. Ele está falando a respeito do anticristo. Quer dizer, muitas conversas, muitos anos atrás, quando o Senhor me mostrou como que ele virá, vai devorar e tudo isso, e destruir a terra. Então, isto significa que o Senhor está dizendo que é uma conversa muito séria e importante que eu preciso trazer para vocês. E nós sabemos que desde o início, depois do livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3, então vem o capítulo 4, então agora o arrebatamento acontece, e então capítulo 6. Então ele revela o anticristo lá, os eventos da tribulação. Então ele o traz como o cavaleiro do cavalo branco. Então isso é muito importante. O Senhor realmente quer que eu traga isso para vocês, porque em Apocalipse 3:10, quando o Senhor está falando a respeito de livrar aqueles que são fiéis e obedientes àquele e ouvem aos seus servos, esta voz, que ele vai removê-los daqui antes que venha a hora da aprovação. Então veja, o Senhor está relacionando os eventos quando o anticristo estará reinando nesta terra no seu ofício como uma forma de guardar a salvação dos cristãos, a sua justiça, a sua santidade. Ele vai removê-los e ele usa esta figura do anticristo operando na sua função para poder direcionar como você vive e poder te advertir para não entrar na tribulação e poder te guardar e te proteger. Essa é a razão para te remover daqui. Muito séria, muitas coisas que o Senhor falou. Lembre-se quando eu falei vivo no ar, eu disse a respeito do El Ninho que está vindo e ele me mostrou o espaço, o céu e as métricas do céu, que ele era como um plástico azul cobrindo a terra inteira. Então a água, ela vai escorregando, ela vai fluindo em correntes e está derramando de um lado, lá do outro lado. E as pessoas correndo, dizendo, chegou, chegou. Então estas coisas vão acontecer na terra. Ebola, o vírus do ebola está acontecendo. Lembra quando fomos ao Congo? Eles não lidaram muito bem com o Senhor. Ebola virus is on. Remember when I went to DRC Congo? And they did not handle the Lord very well. Então você viu como o Senhor respondeu. Ele simplesmente pegou a profecia do ebola que eu dei há muitos anos atrás e então ele fez acontecer sobre eles. Então é muito importante contextualizar estas coisas com a vinda do Messias. DRC Congo, ebola. Recentemente o Senhor falou sobre a igreja em Paris e ele disse que eles não receberam os mensageiros do Senhor muito bem. Eles repetiu isso no sonho. Então há necessidade de arrependimento naquela igreja. Eles murmuraram, não tem nada pior do que murmurar. Murmurar contra o profeta do Senhor deste calibre. Não, 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 você não vai nesta direção, porque você atravessa uma linha onde o Senhor não pode te remover. Se você murmurar, você estará em grande problema. Ele mencionou a igreja em Paris e algumas pessoas aqui no Quênia. Então o Senhor é muito sério. Eu posso compartilhar mais, não posso compartilhar mais, porque se eu compartilhar, vai acontecer e vai ser trágico para você. Então o Senhor ainda precisa de arrependimento destas igrejas. Você vê a igreja em DRC Congo, você viu como o Senhor devastou o DRC Congo por causa disso. Mas ele também mencionou uma epidemia de câncer vindo, uma enfermidade de diarreia, e eu não sei como virá. Se virá em pandemia ou epidemia, mas eu já vi isto. Estes são sinais do que o Senhor falou, então é muito importante nesta hora se preparar muito bem. Prepare-se bem. Mas amanhã eu espero que nós teremos tempo de terminar a era da igreja. Então espero poder colocar ao vivo no ar para poder
todo mundo se beneficiar, o mundo inteiro. Então, eu vou começar com o anticristo. Você sabe que esta é uma mensagem muito importante, é por isso que o Senhor continua falando comigo a respeito dele. É uma advertência para a igreja que, cuidado, há uma advertência, ele está vindo quando ele estará executando sua função nesta terra. Se tivermos tempo amanhã, vamos ver o quanto vamos conseguir chegar. Apocalipse, capítulo 6, o Senhor traz o cavaleiro do cavalo branco. Ele vem como Cristo, ele quer imitar a Cristo, ele vem com uma coroa e quer conquistar. Ele tem uma coroa, ele tem um arco, ele vem como um conquistador no cavalo branco, tentando imitar Cristo, falsificar Cristo. Entretanto, quando você vai a Apocalipse 19, do 11 em diante, você vê o próprio Cristo vindo em cavalo branco, também como conquistador. Então você vê que o anticristo quer imitar, não apenas imitar Cristo, mas também fazendo o papel do anticristo. Então, é uma conversa importante, como eu disse, é por isso que o Senhor fala sobre ela, e amanhã é o meu clamor e a minha oração, porque nós também estamos hospedando a delegação de Israel e da China, e será muito ocupado aqui. Então, dentro do tempo que temos amanhã, nós esperamos poder cobrir o anticristo, porque já há muito tempo o Senhor está falando e falando, diga para eles, alerta-os a respeito dele, entendem? E você vê que é tão importante que eu trago essa mensagem para vocês a respeito do anticristo. É por isso que o Senhor continua repetindo. Então, se você olhar na Bíblia, você vê que a primeira igreja, o Senhor já os ensinou a respeito do anticristo. A igreja do primeiro século, se você ler as Escrituras, vamos ver amanhã, 1 João, 2 João, você vê que o Senhor já alertava a primeira igreja a respeito do anticristo e eles sabiam dele. Mas nesta era, eles não estão cientes, é por isso que eles estão descuidados com a sua salvação. É por isso que amanhã eu vou espremer a era da igreja e terminar com o anticristo, porque eu não posso ensinar isso no exterior por causa do tempo limitado que temos nas reuniões no exterior. Então, o homem da iniquidade, nós vamos ter tempo amanhã, 2 Tessalonicenses, se eu tiver tempo. Ele é também o homem da iniquidade. Então é muito importante, é por isso que o Senhor está falando sobre isso. É importante a era da igreja, mas você sabe que o anticristo, você tem que proteger a sua salvação, começar a temer o Senhor, se preparar muito bem em santidade, porque Ele é o homem da iniquidade. Você pode imaginar, 2 Tessalonicenses 2, como lidaremos amanhã. Então você vê também outras escrituras, o livro do Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, ele o chama de a besta. Lembre-se que ele me mostrou ele vindo, ele saindo de dentro do mar, um mar em particular, a besta com muitos chifres. Então, tudo isso precisa ser trazido para vocês, para você viver sua vida cristã com cautela. Ou, espera um momento, as coisas estão muito duras, estão muito rígidas. Se você brincar com a tua salvação agora, é inacreditável. É realmente inacreditável o que acontece. É inacreditável. Se você brincar com a sua salvação, é por isso que o Senhor está falando vez após vez. E no Antigo Testamento, Daniel fala sobre ele, este líder global, este homem de intrigas, ele o chama, e ele vai causar tremenda devastação. Vamos ver até onde podemos chegar amanhã. Ele tenta imitar o Messias, trazendo iniquidade e engano. Se tivermos tempos, mais tarde nós vamos ler 2
Tessalonicenses, onde ele diz que ele vem com poder satânico. Se você ler Apocalipse 3, ele recebe um trono de poder e autoridade de Satanás. Esta é a pessoa de Satanás. Então, talvez a terra nunca viu ninguém como ele. É como a própria encarnação de Satanás, a pessoa de Satanás. E ele tem poder global. Então, isso é uma coisa muito importante que o Senhor está falando comigo, para eu poder alertar vocês globalmente a respeito disso, para que você possa levar esta graça mais seriamente. Provavelmente vamos falar também sobre a derrota final dele. Nós vamos lidar com isso também, provavelmente, se tivermos tempo. Mas será muito importante amanhã que esta conferência seja colocada ao vivo. Vamos ver o que a equipe técnica diz e o que o Senhor diz. Mas eu quero dizer que eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Poucas horas atrás eu vi o Senhor. O Messias está vindo, povo abençoado. Então amanhã estejam alertas. Haverá uma conferência através da rádio. Não sei se será transmitido ao vivo. Vocês sabem, é muito crítico as pessoas de Nairobi. É o coordenador nacional Festus Mutai, arcebispo adjunto Festus Mutai. É ele que está coordenando aqueles que estão vindo amanhã, e haverá por volta de 300 pessoas que vão caber dentro da sala de visitas. Então, uma vez que eles porque não recebemos permissão da vizinhança para fazer do lado de fora. Então, às 9 nós vamos começar, e a minha oração é que nós estamos falando de 9 horas da manhã para maximizar e poder e colocar o máximo do que o Senhor falou, inclusive as pestilências que estão vindo, a mensagem que Ele está ministrando de lá. Tudo isso é para vocês, para que vocês possam se preparar bem. Eu vi o Senhor, poucas horas atrás eu vi o Senhor. Esse é um tempo muito sério, você pode ver como está. É inacreditável. Então agora prepare-se, povo abençoado. O Messias está vindo. O Senhor me mostrou muito sobre Botsuana. A equipe que está viajando para Botsuana, o clero sênior, vocês se preparem muito bem, porque vai ser uma grande missão. Será o momento daquela nação. Eu vi muita conversa, até mesmo hoje, até o ponto que ele me mostrou uma publicação depois da reunião, então grande celebração e tudo isso. Lembre-se que no outro dia, depois do serviço de cura, os doutores estavam lá tentando tirar uma foto comigo. Será muito grande, e ele está focando em Botsuana agora, na nação de Botsuana neste tempo. Os que estão viajando sejam coordenados. Talvez o agente de viagens está fazendo isto. Nós temos alguns cleros que estão viajando, alguns da África do Sul e alguns da equipe da rádio, mas o resto virá através da Etiópia ou da África do Sul. Que o Senhor os abençoe, e o Messias está vindo. Obrigado. Ok. Povo abençoado, eu esqueci de compartilhar isto. O Senhor falou comigo, Ele me levou a Botsuana. E em Botsuana, hoje, Ele me levou para mostrar a condição da terra, a necessidade de arrependimento, para chamarem arrependimento nacional, a condição da igreja lá, e a necessidade da nação agora começar a preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Agora, o que eu deixei escondido, o que eu escondi quando eu falei com vocês, que nesta noite passada, quando ele me levou a Botsuana novamente, ele me mostrou ele me mostrou que a reunião havia acontecido. Eu acho que nós estávamos estacionados em um lugar. Eu vejo estes veículos, que era parte da frota de veículos que carrega os delegados, as delegações. E eu não sei, acho que paramos em um posto de gasolina, e naquele estacionamento, talvez seja um hotel.
Então eu vejo até mesmo a imprensa que publicou muito poderosamente a respeito do profeta de Yahweh naquela missão. E naquele artigo eu posso ver que eles colocaram um link. Então, as pessoas diziam, venham, veja, eles publicaram. Então, os links onde você pode clicar assim, e naquele link, eu achei que eu estava vendo a chuva de Kakamega naquele link, antes e depois, a forma como o profeta de Deus comandou. Eu vou esperar. É por isso que eu escondi isto. Eu pedi para o Senhor voltar para mim e me dar maiores detalhes, porque eu pensei que fosse a chuva de Kakamega, que eles disseram, esses são os dois profetas de Yahweh que ele nos enviou. Naquele artigo, então, eles mostraram como que os profetas de Yahweh comandaram o céu para abrir. Eu acho que foi Kakamega que eles colocaram. Mas se é uma visitação que está prestes a acontecer lá, eu pedi ao Senhor, Deus Pai Elohim, Ele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, para voltar para mim e dar detalhes para que eu possa saber se é uma visitação que vai acontecer lá em Botsuana, que eles estão publicando, ou se ele está publicando agora antes de eu chegar, eles colocaram Kakamega. Então eu estou pedindo para ele voltar para mim e me explicar que chuva é aquela, porque eu já toquei com o meu dedo em Botsuana, eu estava procurando e eu toquei, e então apareceu, antes de eu comandar o céu, então o céu abriu e a chuva veio. Então me parecia mais ser Kakamega, mas porque eu estava lá e eu estava mostrando para as pessoas, parece que depois da reunião, eu simplesmente pedi para o Senhor me dar detalhes se haverá essa visitação em Botsuana. É por isso que eu escondi na nossa primeira conversa. Então, vamos esperar para ver, mas estes são dias muito poderosos. Quando finalmente o profeta do livro de Malaquias chegou, ele apareceu na terra e ele está ministrando com céus abertos através das nações, porque muito brevemente ele vai fechar o céu durante a dispensação que está vindo. Então, amanhã eu realmente quero lidar com a mensagem do anticristo e da tribulação que o Senhor consistentemente tem falado, e nós ainda não lidamos com isto.